Ok, galera? Então, pessoal, paramos aí na sétima questão, tá? Eu já tirei os dados aí, pessoal. Eu já tirei os dados dessa questão, certo? Então, os dados são: a potência é 1750 watts, a temperatura passa de 10 para 70, portanto a variação é 70 menos 10, certo? Ele disse que uma caloria é igual a 4,2 joules, certo? E o calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, tá, pessoal? Gente, então aqui primeiro nós vamos calcular a quantidade de calor, certo? Ele disse que tem 1 litro de água, então 1 litro é aproximadamente 1 quilograma, que é 1000 gramas, certo? Isso devido à densidade da água. Então aí vai ficar, ó, Q é igual a MC delta T. Então nós temos Q é igual a MC delta T. Então Q vai ser igual, massa é igual a 1000, certo? Vezes Czinho, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 70 menos 10. 70 menos 10 dá 60. Então o Q vai ser igual a 1000 vezes 60, que dá 60.000. Então nós temos 60.000 calorias. Então, ó, a quantidade de calor aí que nós temos na questão, quando a temperatura passa de 10 para 70, é justamente 60.000 calorias. Beleza? Só que aí ele diz que houve uma perda de 20%. Então, se houve uma perda de 20%, então sobrou apenas 80%. Então, essa energia aqui, ó, 60.000, está para 80%, certo? Logo, a energia que eu quero calcular, a energia térmica que eu quero calcular, está para 100%. Beleza? Então, eu vou fazer o meios por extremos, né? Então, vai dar 80 porcento, corta com porcento, né? O símbolo da porcentagem. Então, 80 vezes a energia total vai ser igual a 60.000 vezes 100. 80 está multiplicando, passa dividindo. Então a energia vai ser igual a 600.000, né? Na verdade, 6 milhões. Temos mais 3 zeros. Dividido por 80. 0 em cima, 0 embaixo, corta. Então, cortei o 0. Certo? Então, aí restou a energia. Posso simplificar embaixo e em cima por 2. Então, a energia vai ser igual. 6 por 2 dá 3. Então, aqui vai ficar 300.000. 8 dividido por 2 dá 4. Certo? Aqui, ó, nesse último aqui nós temos 1000, né? 1000 vezes 300. 300.000 é a mesma coisa que 1000 vezes 300. Ou seja, 1000 dividido por 4 dá 250. Então isso aqui é 300 vezes 250. Logo, a energia total vai ser igual. 3 vezes 25 dá 75. E bota o 0. Mais 2 zeros. Ou seja, já calculamos a energia aí total para os 60%, para os 80%, tá? Então ela vai dar 75.000. Só que ele pede outra coisa além disso. Ele pede outra coisa além disso aí, galera. Ele diz o tempo para ocorrer todo esse processo aí, certo? Então, primeiro, isso aqui está em caloria. Eu vou passar isso aí para joule. Então, eu vou multiplicar os 75.000 vezes 4,2 joule.
Então, vezes 4,2 joule para passar justamente para joule. Então, a energia total, para a gente não perder tempo, eu vou pegar o valor aqui, porque a conta é muito grande, certo? Então, vai dar 315 mil. Então, vai dar 315 mil joules. Então, aí já tem energia em joule, agora é só jogar na fórmula da potência térmica. Então, vou apagar aqui, tá, pessoal? Questãozinha um pouquinho grande, viu? Questão aí um pouco grande, né? Então a potência é igual a energia, a nossa energia aqui total, dividido pelo intervalo de tempo. Como nós queremos saber o intervalo de tempo, então o intervalo de tempo toma o lugar da potência, né? Então vai ficar ΔT é igual a energia dividido pela potência. Então o intervalo de tempo vai ser igual. A energia total está aqui, ó. 315 mil dividido pela potência, que é 1750. Eu apaguei, né? Eu apaguei, deixa eu ver se eu pego aqui. 1750. 1750. Zero em cima, zero embaixo. Corta, certo? E se você fazer essa divisão aí, vai dar 3 minutos. Acabou aí, galera. Então essa aí foi a sexta questão, tá, galera? Pessoal, agora vamos começar o calor latente, tá? A gente termina o calor sensível aqui, tá, gente? Vamos agora para o calor latente. Então, vamos lá, calor latente. Cadê para vocês tiram um print aí depois, certo? Eu vou apagar aqui para começar o novo conteúdo. Então, calor latente. Então, vamos lá, pessoal, calor latente. Pessoal, então no calor latente, a primeira coisa que nós temos que saber é que aqui muda o estado físico. Muda o estado físico. Muda o estado físico. Então, se ele muda o estado físico, não muda a temperatura, porque o calor latente e o calor sensível, eles são iguais ao dia e à noite, onde um está, o outro não está. Então, quando você tem um calor latente, você não tem um sensível. Logo, quando você tem um sensível, não tem um latente. Então, como aqui nós temos uma mudança de estado, então você tem um sólido, certo? Você tem um sólido, você tem um líquido e você tem um gasoso. Então, vai ocorrer uma mudança do sólido para o líquido, o que nós chamamos de fusão. Certo? Então aqui eu vou ter um L de fusão, chamado LF. Então LF, calor latente de fusão. Depois ele passa do líquido para o gasoso. Então nós temos aqui a vaporização. Vaporização. Então aqui nós vamos ter um calor latente de vaporização. Esses dois processos, eles recebem calor. Como eles recebem calor, o calor vai de fora para dentro. Então, como o calor ele vai de fora para dentro, nós chamamos aí de um processo endotérmico. Já do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Então, temos condensação ou liquefação. Então, aqui é o calor latente de condensação. Ele tem que liberar calor. Então, esse Q aqui é negativo, porque ele está liberando o calor. E para você passar do líquido para o sólido, também tem que perder calor. Então isso aqui é chamado solidificação.
Então nós temos solidificação. Então vamos ter mais um L negativo, que é o L do sólido, certo? Galera, portanto, a outra característica que temos aqui é justamente a fórmula, tá, gente? Então vamos para a fórmula agora, pessoal. Então, pessoal, nós já temos aí, né? Lembrando que a passagem do sólido para o gasoso é sublimação, a gente ainda vai falar isso em mudança de estado. A passagem do gasoso para o sólido também é sublimação, né? Só que aqui é sublimação direta e aqui indireta, certo? Então, pensando nisso aí, a gente vai falar isso aí um pouquinho mais na frente, certo? Então, vamos para a fórmula, né? Então, o calor latente é igual a massa vezes L, certo? Mas o L pode ser fusão, pode ser vaporização, pode ser condensação e pode ser liquefação, certo? Então vamos primeiro para o primeiro L. O referencial aqui é água, certo? O referencial é água, H2O, né? Então o que nós vamos falar aqui é para água, ou seja, calor latente de fusão, LF. Então LF, calor latente de fusão, calor latente de fusão. Então o calor latente de fusão para a água, esse LF, ele é igual a 80 calorias por grama. Então, o calor latente de fusão para a água é 80 calorias por grama. O que quer dizer isso? Se você tem 1 grama de gelo e você quer derreter essa grama de gelo, então ela vai precisar de 80 calorias, tá, pessoal? Então, essa grama de gelo vai precisar de quê? Vai precisar de 80 calorias. Se você tem 2, vai precisar de 160. E assim sucessivamente, certo? Já o calor latente de vaporização é o LV. Então, LV, quem é LV? Calor latente de vaporização. O calor latente de vaporização, pessoal, é o LV, que é igual a 540 calorias por gramas. Ou seja, para você derreter 1 grama de gelo, precisa ganhar 80 calorias. Para você vaporizar 1 grama de água no estado líquido, precisa de 540 calorias. Moral da história, é mais fácil derreter o gelo do que vaporizar a água no estado líquido, certo? Porque nós temos o calor aí quase 7 vezes 6, 56. 7 vezes maior a quantidade de energia que tem que ganhar para vaporizar 1 grama de água, certo? Portanto, a volta, galera, a volta é a condensação. Então, nós temos aí o LC. Então, o LC vai ser o calor latente, certo? De condensação. Calor latente de condensação, que ele vai ser o contrário do vaporização. Então, o LC é igual a menos 540 calorias por grama. Ou seja, se você tem água no estado gasoso, que você quer trazer essa água para o estado líquido, para cada grama de água que está lá no estado gasoso, você tem que fazer com que ela perca 540 calorias. Então isso aí é o calor latente de condensação. Vamos agora para o calor latente de solidificação. Então LS é o calor latente, certo? Calor latente de solidificação. Calor latente de solidificação. Então o LS
é igual a menos 80 calorias por grama. Ou seja, se você tem água no estado líquido, você bota essa água no congelador, então ela vai perder calor para o congelador. Então o que vai acontecer? Como ela perde calor, então para cada grama de gelo congelar, é necessário que ela retire dessa grama de água 80 calorias. Tá? Então esse aí foi o calor latente, certo, gente? De solidificação. Ok, pessoal? Então vamos lá, apagando aqui, ó. Então nós observamos, ó, que a quantidade de calor é proporcional à massa e ela é proporcional ao calor latente. Quanto maior o calor latente, maior a quantidade de calor que tem que ganhar. Quanto menor o calor latente, menor a quantidade de calor que tem que ganhar. Já a massa e o calor latente são inversamente proporcionais, certo? Então vamos observar como fica isso aí. Apagando aqui, pessoal. Então, como eu disse a vocês, ó, se nós passarmos a massa dividindo, nós vamos ficar que o L vai ser igual ao Q dividido por M. Ou seja, o L e o Q são diretamente proporcionais e o L e o M são inversamente proporcionais, certo? Então, ó, como o Q é dado em calorias, então em cima fica calorias e a massa é dada em gramas. Por isso que nós temos caloria por grama. Então, caloria de quantidade de calor e grama de massa. Então, a quantidade de calor é energia térmica, tá, pessoal? Tudo bem? Aí, se vocês pegarem o conteúdo aí, ó, nós vamos ter uma tabelinha aí falando do calor, certo? Lembrando que no sistema internacional é joule por quilograma, certo? Mas esse conteúdo ele trabalha bastante fora do sistema internacional, tá, pessoal? Se vocês pegarem o material aí na página 46, nós vamos ter uma tabelinha com temperaturas, certo? Calor latente de fusão para várias substâncias, para o mercúrio, para a água, para o chumbo, a prata e o cobre, certo? Então você tem aí as temperaturas de vaporização para cada um dessas substâncias aí, certo? E você tem o calor de fusão também, ok? Então você tem o calor latente de fusão para cada um deles, tem um calor latente de vaporização para cada um deles. Então dê uma olhadinha em casa aí, na tabelinha. Vamos agora para a curva de aquecimento e resfriamento, tá, pessoal? Vamos para a curva de aquecimento e resfriamento. Como a gente já deu para todo mundo ver aqui a unidade, eu vou só começar daqui, certo? Conteúdo novo. Então vamos para a curva de aquecimento. Curva de aquecimento e resfriamento. Então, galera, temos aí curvas de aquecimento, né, e resfriamento. Primeiro, pessoal, vamos entender o seguinte, como aí o referencial é água, imagina que tu tem uma certa quantidade de água, imagina que tu tem 100 gramas de água, tu tem uma massa de 100 gramas de água no estado sólido, ou seja, tu tem 100 gramas de água solidificada, que é gelo, né? Então tu quer pegar essas 100 gramas e ela está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, e tu quer pegar essas 100 gramas, transformar ela no processo de fusão, levar ela para o estado líquido e depois para o estado gasoso. Então ela vai passar por 4 processos, né? Então, ó, primeiro ela vai sair do menos 20 até zero. Quando chegar no zero, ela vai iniciar o processo de fusão. Então ela vai sair de 0 para 0. Professor, por que 0 para 0? Porque esse 0 é o início da fusão e esse 0 é o final da fusão.
e depois ele vai para 100. 100 graus Celsius. Depois de 100 graus Celsius, deixa eu botar aqui do lado. Ó, depois desse zero vai para 100 graus Celsius. E de 100 vai para 100 de novo. Professor, qual a diferença desse 100 com esse 100? Esse 100 é o início da vaporização e esse 100 é o final da vaporização. Então, no primeiro, ó, o calor passou de menos 20 para zero. A temperatura passou de menos 20 para zero. Se mudou a temperatura, o calor é sensível. Então, nós temos um calor sensível. No segundo, ocorreu de 0 para 0. Então, não mudou a temperatura. Se não mudou a temperatura, está mudando o estado físico. Então, aqui é um calor latente. Então, nós temos latente. Depois, passou de 0 para 100. Então, aqui, novamente, sensível. E depois de 100 para 100, novamente, latente. Certo? Então, vamos calcular cada um desses calores e fazer o gráfico. Para essas 100 gramas aí. Lembrando que o calor específico do gelo, né? O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, quando a água está congelada, o seu calor específico cai pela metade. Certo? Então, ó, Czinho da água. Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, para você variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, precisa ganhar 1 caloria. Para variar a temperatura de 100 gramas de água para 1 grau Celsius, precisa ganhar 100 calorias. Então, já deu para imaginar a quantidade de gramas de água que tem na água do mar. É muita coisa, né? E o Czinho do gelo, certo, galera? É igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, notem que a água congelada, o calor específico cai pela metade, tá, galera? Pessoal, na próxima aula a gente continua, viu? Valeu, tudo de bom aí pra vocês. Tchau, tchau.